Rádio 91, Rádio Rural de Natal, bom dia! Estamos começando aqui o programa Aprendendo com a Igreja neste domingo, dia 27 de outubro de 2024. Eu, Cacilda Medeiros, vou estar aqui com você até às 11 horas e hoje nós vamos conversar sobre os conselhos de assuntos econômicos das paróquias, da arquidiocese e das paróquias, né? E, com certeza, entre os nossos ouvintes, tem aqueles que são conselheiros de paróquias ou que conhecem pessoas que fazem parte dos conselhos paroquiais de assuntos econômicos nas paróquias. Então, é sobre esse tema que a gente vai conversar hoje aqui no programa Aprendendo com a Igreja. E o nosso convidado é Vital Bezerra, advogado, e que atua no Vicariato Episcopal para a Administração da Arquidiocese de Natal. E Vital acompanha desde muito tempo, acompanha de perto o trabalho do Conselho de Assuntos Econômicos, tanto em nível arquidiocesano como também os conselhos paroquiais. Então, Vital, bom dia, bem-vindo aqui ao programa Aprendendo com a Igreja. Bom dia, Cacilda, bom dia, ouvintes da 91.9. E é uma alegria, estou aqui à disposição para, nesta manhã, conversar com você e com todos os nossos ouvintes acerca do papel, acerca do Conselho de Assuntos Econômicos e Administrativo Paroquial, tá certo? E também da Arquidiocese. Então vamos logo direto ao assunto, né, Vital? Qual é a função de um conselho desses? Vamos dizer assim, na arquidiocese e na paróquia. Muito bem, então o conselho, popularmente conhecido como Conselho Econômico ou Conselho Administrativo, ele tem seu fundamento no Código de Direito Canônico. O que é o Código de Direito Canônico? É a regra da Igreja, a regra, digamos assim, jurídica. As leis da Igreja. As leis da Igreja. É a grande lei da Igreja que regulamenta toda a sua atividade. E de um modo mais específico, a sua atividade administrativa, a sua atividade governamental e tudo aquilo que diz respeito a esse governo, à administração da Igreja. Então, o fundamento do Código de Direito Canônico para os conselhos se encontra no cano 537. E lá é bem clara a norma, o comando. É obrigatória a existência dos conselhos. Deve existir em cada paróquia esse conselho. Então, a Igreja determina que haja em cada paróquia e na diocese o Conselho de Assuntos Econômicos. Vital, e de onde é que surgiu essa necessidade? Até eu acho que quem tem mais experiência de vida, né, quem já está mais vivido, digamos assim, lembra de uma igreja, da igreja, onde a igreja era mais sacramental, né? Tinha as missas, as confissões, era mais dos sacramentos mesmo, depois começaram a surgir, a brotar pastorais e também essas normas, digamos assim, né, que as igrejas precisam seguir. E aí eu pergunto de onde é que surgiu essa necessidade de as paróquias precisarem ter um conselho de assuntos econômicos e administrativos. A igreja, na sua missão, que é a de evangelizar, a de tornar presente os sacramentos, atualizar o mistério de Cristo no mundo, ela precisa dos meios, ela precisa dos recursos humanos, recursos financeiros, recursos patrimoniais. E a tarefa de governar, seja uma diocese, seja uma paróquia, não é tão simples, não é tão fácil. Daí a necessidade de ampliar a participação e trazer para essa tarefa, trazer para esse meio pessoas
que apresentem, que tenham qualificação para esse fim, para colaborarem com essa gestão. Então, aí tem uma necessidade interna, digamos assim. Outra necessidade é que a igreja não é do mundo, mas está no mundo. E ela precisa cumprir com as normas do país onde se encontra, do estado, da cidade. E o próprio Código de Direito Canônico chama atenção para esse aspecto. Determina que a Igreja Católica Apostólica Romana, onde ela estiver constituída numa igreja particular, em outras palavras, constituída numa diocese, sob o pastoreio e a administração e a regência de um bispo, ela observe as normas locais. E um terceiro aspecto que eu colocaria é a questão mesmo do desafio da mudança da sociedade. A sociedade, ela vem se modificando, as coisas vão se transformando, a legislação vai se aperfeiçoando ou se modificando e a partir, sobretudo, da década de 70, isso no Brasil adquiriu um contexto mais, digamos assim, objetivo do ponto de vista dessa legislação, sobretudo bem antes, com a independência, do Estado e da Igreja, com a proclamação da República, onde cada um seguiu o seu caminho, a sua trajetória, Temos aí o grande marco, que foi o Decreto 119A, e desse período, dessa data da proclamação da República em diante, a Igreja teve que tomar seus cuidados, cuidar de si própria do ponto de vista jurídico, do ponto de vista administrativo, patrimonial, de forma mais segura. O exemplo disso é que o nosso CNPJ, que é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, foi criado em 1971, exatamente nessa década aí, e daí temos toda essa caminhada até hoje nesse formato, a Igreja Diocesana constituída como uma organização religiosa, que é uma denominação, uma titularização dada pelo Código Civil, tá certo, brasileiro, como uma organização religiosa e como tal se comporta, mas deve observar as leis. E é muito interessante você falar isso, Vital, porque às vezes a gente não imagina que a igreja, a paróquia onde a gente atua, onde a gente vai à missa, onde a gente participa de reuniões, dos sacramentos, ela tem obrigações igual à empresa. Inclusive tem CNPJ, como você está explicando, o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. E, consequentemente, tem todas as obrigações também como uma empresa, trabalhistas, civis. Exatamente, Cacilda. Uma coisa muito importante que pouca gente ou quase ninguém sabe é que a Igreja Particular de Natal, a Arquidiocese de Natal, como organização religiosa constituída estavelmente sob o governo de um bispo, hoje Dom João Santos Cardoso, ela tem essa estrutura jurídica, tem uma estrutura administrativa. E a estrutura jurídica funciona como se a arquidiocese aqui em Natal, a sede, fosse a matriz e as paróquias as filiais. As 120 filiais. Isso, então são 120 filiais.
Quando nós olhamos para esse conjunto dessa igreja particular, colocadas e contempladas aí todas as paróquias, nós temos alguns dados, números importantes. Por exemplo, nós temos um quadro de 437 funcionários. Isso somando tudo. Somando tudo. A sede e as paróquias. E as 118 paróquias e 2 áreas pastorais. Então, esses funcionários estão todos registrados, contratados com carteira assinada. E todos devem cumprir a lei como empregados, como colaboradores. E a igreja, por sua vez, também cumprir como a pessoa jurídica que contratou esses empregados, tá certo? Esses colaboradores. E isso é um desafio. Então, todo mês temos que ter folha de pagamento, todo mês temos que ter FGTS, encargos sociais e assim por diante. Isso é só um aspecto. Fora as outras coisas, como a própria quantidade de padres da diocese, que hoje são 191 padres, digamos, em responsabilidade da arquidiocese. Já que estamos falando dos conselhos, então nós temos hoje na Arquidiocese de Natal mais de 600 conselheiros que estão nas paróquias, colaborando com o governo diocesano, com o arcebispo, na participação da gestão paroquial. Para quê? Para que a paróquia consiga ser bem administrada e atinja seus objetivos. Lá no início da nossa conversa, você falou, se eu não me engano, no cânon 500, né? 37. 537, né? Que determina a existência do conselho. Certo. E aí, qual é a orientação, não sei se desse cano ou de outros canos que estão aí vizinhos, para a composição e também sobre as atribuições, conforme o Código de Direito Canônico, para os conselhos de assuntos econômicos? Muito bem, então é uma pergunta bem interessante, porque no cano 537, ao determinar a existência do conselho, afirma que ele tem que ser no mínimo composto por 3 pessoas. E 3 pessoas que possam realmente colaborar com o aspecto administrativo da paróquia, da diocese. Então, aí nós entramos numa legislação complementar, que é a norma particular, a norma emitida, decretada pelo governo diocesano, pelo arcebispo. E então nós temos um regimento. A Arquidiocese de Natal, dada a sua experiência, o Conselho Diocesano, por exemplo, o arquidiocesano, ele já tem funcionamento na Arquidiocese também desde a década de 70, tá? Então ela fez um regimento. Nesse regimento, nós, como Arquidiocese, temos a possibilidade da composição do Conselho Paroquial de Assuntos Econômicos, ele ser composto por 5 ou 7 pessoas. Sempre números ímpares. 5 ou 7 fiéis da paróquia. Por que essa possibilidade de 5 ou 7? Porque, como você bem conhece, a nossa arquidiocese, ela é bem grande, extensa, e nós tínhamos no passado, e ainda tem um remanescente, paróquias muito grandes, paróquias que tinham uma área, ou tem uma área de abrangência de 2, 3, 4, e já teve paróquia até com 5 municípios. Então, para essas paróquias maiores, elas podem ter um conselho de 7 integrantes, se quiserem, ou mesmo de 5, e aquelas outras paróquias menores,
elas são 5 pessoas para o conselho. E que tipo de pessoa, que característica de pessoa para esse conselho? Não é uma coisa interessante? Sim. Então, Cacilda e ouvintes, para o conselho, conforme o nosso regimento, é necessário que a pessoa, né, possa realmente colaborar para essa missão, para a função do conselho, que é de auxiliar, de colaborar, de participar da gestão da paróquia, esclarecendo que quem é responsável e quem representa a paróquia em todos os negócios jurídicos, todos os negócios patrimoniais, econômicos, é o pároco, é o seu pároco, que ele é nomeado para a paróquia para conduzir administrativa e pastoral e administrativamente a paróquia. Porém, ele deve conta com a participação do conselho. Então, o perfil do conselheiro precisa realmente ser bem procurado, esse conselheiro, porque ele vai participar de algo que exige um certo conhecimento. Ele precisa saber o que é, por exemplo, uma nota fiscal, por incrível que pareça. Pois é. Por quê? Porque todas as despesas da paróquia devem ser comprovadas com documentos hábeis, tá? Então, se compra um computador, tem que ter a nota fiscal do computador. Se compra um microfone, tem que ter a nota fiscal do microfone. As receitas da paróquia, assim como da arquidiocese, também precisam ser registradas na forma contábil adequada. Então, o conselho tem que saber de tudo isso para poder acompanhar, participar da gestão. Porque o conselho também tem uma função fiscalizadora, tá certo? Sim. E é acompanhar para ver se a paróquia está sendo conduzida, administrada, se os recursos estão sendo empregados na forma adequada. Qual é a forma adequada? É na forma que o próprio direito canônico prevê, que é dentro exclusivamente da finalidade da igreja, que está lá canonicamente definida. Então, pessoas que realmente possam colaborar nesse sentido. Agora tem um detalhe. Hoje você sabe que é muito importante a pastoral do dízimo. Sim. Em nossa arquidiocese tem essa pastoral bastante estruturada e ela hoje vive, todas as paróquias, praticamente a sua principal fonte de manutenção é o resultado do dízimo. Então, Cacilda, já nessa nova legislação particular, novo regimento alterado, modificado, deve fazer parte do conselho obrigatoriamente uma pessoa indicada pela pastoral do dízimo de cada paróquia. Então, dessas 5 pessoas, ou das 7, uma delas é indicada pela pastoral do dízimo. E pode ser quem está na coordenação ou não. Exatamente. Aí é a cargo da pastoral do dízimo fazer essa indicação. E uma outra pastoral que também, se na paróquia tiver, deve indicar é a pastoral social. Sim. Tá certo? Deve indicar uma pessoa para compor o conselho. Tá certo? Muito bem, então com essa explicação a gente termina aqui o primeiro bloco e vai para um rápido intervalo e aí a gente volta já conversando mais com o Vital Bezerra sobre o papel, sobre a função, sobre o que são os conselhos de assuntos econômicos nas paróquias e também na arquidiocese. Então é rapidinho e a gente volta já com o Aprendendo com a Igreja.
Estamos de volta com o programa Aprendendo com a Igreja, neste domingo, dia 27 de outubro. Hoje nós estamos tendo uma aula aqui com Vital Bezerra, que é advogado e funcionário da Arquidiocese, ali no campo do Vicariato Episcopal para a Administração da Arquidiocese. E nosso assunto hoje são os conselhos de assuntos econômicos e administrativos, tanto em nível de paróquia, como também em nível arquidiocesano. No primeiro bloco, a gente já teve assim, uma fundamentação com base no Código de Direito Canônico sobre o papel dos conselhos, sobre composição, atribuições dos conselheiros. E agora a gente parte, conversando mais com o Vital sobre outros aspectos dos conselhos de assuntos econômicos. Vital, e aí na prática, até você já deu uma entrada aí falando das notas fiscais e tudo, mas na prática, como é que funciona os conselhos? Assim, tem reuniões, por exemplo, eu queria que você falasse tanto em nível arquidiocesano como em nível de paróquia. Devem ter reuniões sistemáticas, o que é que faz, o que é que o conselho faz na prática? Muito bem, Cacilda e ouvintes. Então, na prática, tanto na arquidiocese como nas paróquias, os conselhos regem-se por suas normas, seu regimento. Na arquidiocese, o conselho se reúne todo mês. Então, o arcebispo reúne o conselho econômico todo mês para discutir assuntos, discernir situações de ordem administrativa, patrimonial, financeira, não é? Uhum. É elaborada uma pauta conforme a vida dinâmica da arquidiocese e lá todo mês há a reunião, dali tira o discernimento, uma conclusão de uma decisão que será colocada em prática. E tudo fica registrado em ata? De toda reunião do conselho, seja na arquidiocese ou na paróquia, o conselho da paróquia também tem que se reunir todo mês. O regimento determina que haja a reunião todo mês na paróquia e de todas as reuniões ordinárias ou extraordinárias, as atas deverão ser lavradas, escritas, aprovadas e assinadas, porque a ata se constitui num documento muito importante do ponto de vista da reunião e da própria gestão da paróquia e da arquidiocese. É muito interessante dizer, até dar o testemunho de que aqui na arquidiocese nós temos os livros de atas desse conselho desde 1971. Todos estão em bom estado de conservação e lá tem a história administrativa da Arquidiocese de Natal. Agora, é ponto importante também destacar e dizer, tanto nas paróquias como na arquidiocese, que é ponto permanente de pauta da reunião a prestação de contas do mês que terminou. Então, a reunião sempre é num dia do mês, com um espaço de tempo suficiente para estar com a prestação de contas do mês que terminou pronta. E hoje nós temos um sistema gerencial na Arquidiocese de Natal, o Cúria Online, chamado Cúria Online, que emite de onde se extrai essa prestação de contas com muita facilidade. E ali é papel do Conselho Paroquial e de Assuntos Econômicos e também da Diocese examinar essa prestação de contas. Como diz popularmente, tintim por tintim. Tanto a receita quanto a despesa, porque esse é o papel do Conselho, tá certo? Também de acompanhar isso aí. Então, no nosso regimento, na regra da Arquidiocese de Natal, está dito que é acessível a todos os conselhos de cada paróquia, ao conselho de cada paróquia, assim como da Arquidiocese, todas as informações de ordem financeira, administrativa, patrimonial, que o conselho
precise tomar conhecimento para saber, para dar seu parecer, para opinar, para vincular a sua opinião acerca da condução da gestão ou do ato particular que vai ser resolvido. Por exemplo, a paróquia resolve comprar um imóvel, ou mesmo vender, ou permutar. Ora, comprar um imóvel, vender, permutar, é uma operação grande. Sim. Envolve recursos e, em geral, elevados. Então, é necessário que o conselho faça esse discernimento. Há necessidade de fazer isso. O momento é oportuno, é adequado, isso não pode ficar para depois, não precisa de um melhor estudo, realmente é uma necessidade. Então, o papel do conselho, Cacilda e ouvintes, é realmente participar dessa administração, colaborando diretamente com o pároco responsável pela paróquia, no melhor discernimento do emprego dos recursos ofertados pelos fiéis para a missão da igreja. Vital, o regimento diz que o conselho da paróquia deve ser composto pelo menos por uma pessoa do dízimo, é indicado pela pastoral do dízimo, ou das pastorais sociais, da pastoral social, se tiver. E aí, os outros membros, assim, é o padre quem escolhe os outros membros? Pronto, aí com relação aos outros membros, o pároco convida. O pároco nós pressupomos que o pároco conheça a sua paróquia. Por isso que quando há uma mudança de pároco, se é tempo de renovação do conselho, então sempre é dado um prazo para que ele melhor conheça os seus fiéis, os seus colaboradores, né? Para convidar a pessoa adequada, tá certo? Então ele indica e todos os membros do conselho são nomeados pelo arcebispo, né? Mesmo os das paróquias. Mesmo os das paróquias. Então, na verdade, cada conselheiro paroquial, ele é atuante no âmbito da sua paróquia, mas ele é colaborador do bispo, ele é colaborador da arquidiocese, na gestão diocesana, lá naquela pequena unidade, naquela porção do povo de Deus conhecida como paróquia. E um detalhe importante na nossa realidade, Cacilda, é que nós temos 2 pontos muito fortes com relação a isso. Primeiro, uma posse coletiva. Todos os conselhos de todas as paróquias, todo conselho, juntamente, toma posse de forma coletiva perante o arcebispo. Aqui em Natal, a última foi na Catedral Metropolitana. Foi esse ano Foi já. esse ano, no início de março. Isso. Então, há uma posse coletiva. Isso para dar expressão como igreja, né? Como igreja diocesana, tá? Na sua preocupação administrativa, gerencial. E a outra característica, o outro ponto, é a estabilidade. Todos os conselheiros são nomeados por um prazo de 3 anos. Todo mundo começando o exercício de seu mandato no mesmo dia e terminará no mesmo dia. 3 anos. Isso não tem nenhum problema se dentro desses 3 anos a paróquia trocar o pároco, a diocese mandar um outro pároco para aquela paróquia, o conselho continua no seu mistério, na sua função, porque o conselho ele está voltado em primeiro lugar para a paróquia. Ele é o conselho da paróquia, para a paróquia. Não é o conselho do padre. Não é o conselho do pároco. O pároco preside o conselho, tá certo? Preside o conselho, mas o conselho é paroquial, né? E já ainda levando em conta a sua pergunta, né? Quanto ao funcionamento do conselho, não é isso? Isso. Nós temos o presidente, que é o pároco. Todo mês temos a reunião, a respectiva ata. Tem um vice-presidente que é escolhido
pelos conselheiros e o pároco, e temos a figura do secretário e da secretária ou secretária do conselho, que é a pessoa responsável para redigir as atas, guardar os livros, fazer os expedientes, os encaminhamentos daquilo que foi resolvido. Muito bem, então a gente vai para já mais um intervalo, né? E volta já com aprendendo mais sobre o funcionamento da nossa igreja no que diz respeito mais a essa parte administrativa, econômica, através dos conselhos pastorais. E aí a gente volta já com o último bloco do programa, tendo essa aula, aprendendo mais realmente sobre isso. Então é rapidinho e a gente volta já. Estamos de volta com o Aprendendo com a Igreja neste domingo 27 de outubro, agora já o último bloco do programa. Hoje nós estamos conversando sobre os conselhos paroquiais, também arquidiocesano, de assuntos econômicos e administrativos. Nosso convidado é o advogado Vital Bezerra, que trabalha na arquidiocese já há muito tempo, assim como eu. Temos já alguns anos, né, Vital? Somos colegas de instituição e amigos. Exatamente, já há muitos anos. E Vital atua diretamente no Vicariato Episcopal para a administração da Arquidiocese de Natal. Então, desde o início do programa que a gente vem se aprofundando e conhecendo mais sobre o funcionamento dos conselhos de assuntos econômicos. Vital, e aí na sua, já posso dizer, larga experiência nesse assunto, como é que os conselhos paroquiais de assuntos econômicos têm contribuído para, vou chamar o termo até mais atual, né? Uma gestão eficiente dos recursos econômicos das paróquias? Muito bem, Cacilda e ouvintes. Então, a primeira coisa que eu posso dizer é que pela nossa experiência, nosso acompanhamento, toda aquela paróquia que realmente segue, o conselho é firme, o conselho participa, o conselho cumpre com a sua missão, sua tarefa, essa paróquia apresenta melhores resultados quanto à sua eficiência na gestão, tá certo? Por exemplo, bem real, né? Dando um exemplo nesse sentido. A questão trabalhista, né? Uma das tarefas do Conselho é evitar que haja o funcionamento de pessoas na paróquia de forma irregular. Todo empregado tem que ser contratado. Então, se um empregado, que no nosso meio não temos, graças a Deus, mas já houve, já existiu. Se ele está contratado de forma irregular, ele vai causar prejuízo, isso lá na frente, vai causar prejuízo à paróquia. E o Código de Direito Canônico diz que uma das tarefas da administração, de todos aqueles que assumem um encargo administrativo na igreja, antes de qualquer coisa, ele tem que ter todo o cuidado e fazer de tudo, ter um zelo para que a igreja não venha a sofrer danos pela inobservância das leis. E hoje você sabe que o dano não é só o dano material, o dano econômico, mas também tem o dano moral, tá certo? Que eu considero até mais grave do que um dano material muitas vezes, não é? Então, os conselhos, efetivamente, essa é uma forma de colaborar, tem colaborado. O acompanhamento da contabilidade, porque a contabilidade é muito importante para qualquer empresa e para a igreja também, porque é ela que deve expressar, na forma da lei, toda a vida econômica, financeira, patrimonial e administrativa de uma empresa
e de uma organização religiosa. Então, tá com a contabilidade em dia, com todas as informações, os respectivos documentos, é algo que os conselhos também têm colaborado e vem colaborando nesse sentido. Um terceiro aspecto que a gente tem percebido, tem visto, né, é a questão da regularização imobiliária, porque nós temos muitos imóveis na igreja, casas, até centros pastorais, até igrejas, Sim. que não tem seu registro imobiliário, sua matrícula no cartório, não tem uma escritura, né? E aí é um campo de atuação do conselho para, num programa paroquial de regularização imobiliária e resolvendo imóvel por imóvel. Outro aspecto ainda nesse sentido, a questão da imunidade tributária. Como você sabe, a igreja, por razões legais, né, constitucionalmente prevista, ela goza da imunidade tributária, quer dizer, ela não pagará, está imune ao imposto, ao IPTU, por exemplo, ao IPVA. E para que isso seja mantido, para que isso permaneça sempre sem maiores problemas, é preciso que a igreja cumpra com todas as determinações legais. Por exemplo, a obrigação de ter uma contabilidade bem feita, clara, em dia, transparente, uma palavra muito importante que Dom João vem usando no campo administrativo aqui na nossa arquidiocese, é a questão da transparência, a transparência administrativa, né? Então, tudo isso são pontos, são situações que o Conselho colabora e pode contribuir sempre. Então, o Conselho não serve apenas, digamos assim, para fiscalizar em que os recursos do dízimo são aplicados. Vai muito além disso, muito né? além. A dimensão fiscalizadora, digamos assim, é só um pingo na larga escala de tarefas que o Conselho pode fazer na paróquia e deve fazer. E aí esses conselheiros mesmo, claro, certamente em muitas paróquias tem alguém que é da área de contabilidade, tem um contador, tem um advogado que faz parte desses conselhos, mas também tem aqueles que não têm uma formação nessa área, né? Nessa área mais específica da função do conselho. E aí, nesse segundo semestre, a Arquidiocese, o Vicariato para a Administração, iniciou uma série de momentos de formação por vicariatos, né, por grupos de paróquias, né, Vital? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essas formações, que é você que está à frente, que eu sei, que estão sendo oferecidos aos conselhos paroquiais, aos conselheiros paroquiais de assuntos econômicos. Isso, Cacilda, realmente nós estamos em execução, estamos executando esse, eu chamo de programa de formação de conselheiros, tá certo? Destinado esse programa, essa formação a todos aqueles que tomaram posse no início do ano. E o objetivo da formação é exatamente mostrar, informar todos os conselheiros quanto ao seu papel, esse conhecimento de como deve funcionar a igreja do ponto de vista administrativo, as suas regras canônicas, algumas exigências legais básicas da nossa legislação pátria. Nesse sentido, eu gosto sempre de dar exemplos. Vai construir uma igreja, né, que as comunidades querem construir as igrejas, suas capelas? Vai. Então, não basta querer, não basta estar com a intenção, motivado, ótimo, mas algumas coisas precisam anteceder. Exemplo, o terreno está em nome da igreja, o terreno está em nome da paróquia, está em nome da arquidiocese, já tem a previsão orçamentária para essa construção, já tem o projeto arquitetonicamente definido, já tem a ART junto ao CREA, o responsável técnico por essa construção.
A forma de construção, como é que vai ser? Vai contratar uma empresa? Vai contratar empregados diretamente? Então, só aqui eu dei uma sequência de coisas, de exemplos, que afetam o êxito dessa construção. E por que esse cuidado prévio? Para quê? Para evitar prejuízo. Porque se você começar uma construção irregular, a qualquer momento, primeiro não deve começar, mas se começar, a qualquer momento ela poderá ser embargada, a fiscalização existe e vai pagar uma multa para início de conversa, que hoje deve estar aí na casa perto dos R$5.000. Dinheiro que, se tivesse evitado o problema, né, já servia para comprar bancos, portas, cimento e assim por diante. Então, esse é o papel do conselho, tá junto, no fundo, caminhar junto para a segurança da paróquia, para ter viabilidade na sua missão. Isso é muito interessante, até porque o padre também não tem a obrigação de saber tudo isso. Não é por isso o conselho, para aconselhar. E por isso a formação que nós estamos dando, tá certo? Essa formação é por vicariato. Já fizemos 2, o próximo será no dia 3 de novembro, tá? E é um momento muito rico, muito bacana, porque lá nos encontramos com todos os conselheiros e na sua naturalidade, digamos assim, com a experiência do que realmente acontece na paróquia com o conselho, a participação do conselho. E isso também tem um momento de partilha, tá? De troca de experiências, e é um momento muito rico, e a gente vê a beleza e a riqueza desses fiéis que estão preocupados com essa questão da segurança administrativa da paróquia e que se dispõem voluntariamente, a partir de um convite do pároco, a colaborarem com essa gestão. E aí, Vitor, a gente já está se direcionando já mais para o final do programa, mas já que nós estamos falando de assuntos econômicos e administrativos, sei que recentemente a Arquidiocese decretou um protocolo administrativo. O que é isso? Muito bem. O protocolo administrativo que a Arquidiocese decretou por meio do nosso arcebispo Dom João é um documento que regulamenta as relações administrativas dentro da Arquidiocese. É o documento que deixa de forma clara, bem especificada, o que é a rotina administrativa da Arquidiocese, tá certo? Como a gestão central do governo arquidiocesano se relacionar com os párocos, com as paróquias, dá as responsabilidades de todas as pessoas, seja pároco, vigário episcopal ou mesmo leigo, que assuma um cargo de gestão, deixa isso claro, que ele tem uma responsabilidade, que ele precisa se comportar dentro das regras, e também estabelece aquelas condutas, caracteriza aquelas condutas que venham a ser ou que são inadequadas dentro da administração, tá certo? Vou dar aqui um exemplo. Agir com negligência na condução da administração é uma conduta do gestor, seja ele pároco, vigário episcopal ou leigo, é uma conduta irregular, inadequada, tá certo? Atrasar os pagamentos obrigatórios todo mês, seja a paróquia, seja a própria diocese, é uma conduta irregular, inadequada. Portanto, é passível, né, de um procedimento para uma apuração e a devida correção dessa situação. E aí todos os padres receberam esse protocolo? Todos os padres, todos os párocos, sim, receberam esse protocolo
houve um momento específico de apresentação desse protocolo, e também no nosso encontro de conselheiros é apresentado, é mostrado esse protocolo, porque é importante para o conselho ter conhecimento de como é o protocolo, até mesmo para colaborar na sua execução, junto à sua paróquia. E aí, só voltando às formações dos conselhos, você já esteve no vicariato da região de João Câmara? João Câmara e de Angicos. E qual é o próximo? O próximo é Nova Cruz, dia 3 de novembro. Então, todas as paróquias. E dia 10 em Natal, no vicariato urbano, o 1. Nossa Senhora da Apresentação. Nossa Senhora da Apresentação. Pega aqui do Rio Potengi para o lado sul. Isso, exatamente, que é um grande vicariato, né? Esse encontro será no Centro Pastoral Dom Jaime Vieira Rocha, no dia 10 de novembro. Então, os conselheiros dessas paróquias já fiquem atentos, né, para participar desse momento. Eu acredito que todos já estejam sabendo, porque essas datas são repassadas, já foram repassadas com antecedência. Ok. Vital, muito obrigada por estar com a gente nessa manhã de domingo, conversando de um assunto tão interessante que com certeza muita gente nem tem conhecimento. Às vezes a gente vai à missa toda semana, todo domingo, às vezes participa até das pastorais, mas não tem conhecimento desse aspecto e dessas obrigações da igreja, da nossa igreja, né? Então, muito obrigada pelas explicações aqui. Ok, Cacilda, eu sempre gosto muito de participar desse tema. É interessante, você disse aí uma coisa que muitas pessoas não conhecem, não sabem que tem toda essa parte na igreja, né, essa parte administrativa. Isso é constatado até mesmo na formação do conselho, tá certo? Porque tem conselheiro que dá depoimento e que diz que até ser convidado para fazer parte do conselho, ele não tinha noção de toda essa parte da gestão da igreja, e essas responsabilidades e essa tarefa que tem por fim último tornar viável, ser meio adequado, né, para a igreja evangelizar, fazer as suas atividades essenciais determinada no próprio Código de Direito Canônico a partir da Palavra de Deus, que são 3 coisas básicas. O louvor a Deus, a igreja, né, presta o louvor a Deus, nós como igreja, na igreja, com a igreja, né, e a igreja, o louvor a Deus, o adequado sustento dos ministros e dos seus colaboradores, tá? As sagradas obras de apostolado, que é toda a atividade pastoral, administrativa, ou pastoral, evangelizadora, missionária, e obras de caridade, sobretudo em favor dos mais necessitados. Então, todo o trabalho do conselho ele está direcionado para essa grande finalidade dessas atividades essenciais. Ok, Vital. Então, mais uma vez, muito obrigada, e obrigada também a você que esteve com a gente desde as 9 horas, aliás, desde as 10 horas, acompanhando o programa Aprendendo com a Igreja. Então, muito obrigada pela audiência e continue na sintonia da Rádio Rural de Natal, a 91.9 FM, porque vem aí a Santa Missa direto da Catedral Metropolitana. Para você, um bom domingo, uma boa semana e até domingo que vem.